Olá, bom dia, tudo jóia, tudo bem? Hoje aqui em Valparaíso, clima mais ou menos, mas está muito abafado. Eu vou fazer uma live aqui agora, não fiz ontem à noite, madrugada também não pude fazer. Eu vou estar viajando, não sei como vai ser sobre as lives, porque nem sempre vou ter oportunidade de fazer, mas à medida do possível nós estaremos fazendo. E a nossa reflexão de hoje é Salmo 73, bom é estar junto a Deus. E por que os inocentes sofrem enquanto os maus prosperam? É uma meditação assim que devemos pensar bem, meditar bem. É um salmo atribuído a Asaf, um dos responsáveis pela adoração do Templo de Jerusalém. E o Salmo 73 é um salmo que nunca perdeu a sua relevância, claro que não vai perder, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem a sua aplicação para todas as épocas, e devemos compreender o contexto da situação, mas trazer também para os nossos dias. E é necessário nós compreendermos, nós entendermos que neste mundo é um mundo cheio de aflições, cheio de sofrimentos, e que o sofrimento está para todos. Mas para entender esse salmo, nós devemos prestar bem atenção nas frases de transição. Com efeito, algumas versões usam outras palavras, na verdade, de fato, verdadeiramente, ou quanto a mim. Nós precisamos entender isso aí, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de limpo coração. E Asaf, ele aqui estava afirmando, né, querendo afirmar, que a pessoa que serve a Deus, ela é protegida, ela é abençoada. Mas, no entanto, quando nós falamos que a pessoa é protegida, a pessoa é abençoada, isso não significa que nós não iremos passar por privações. Porque nós observamos os profetas, eles viveram uma vida bem difícil. E Asaf queria afirmar que quem serve a Deus tem essa proteção, tem essa segurança. Os fiéis em Israel, eles contavam com a bondade de Deus, mas era um povo que estava sempre se rebelando contra o Senhor, contra Deus. É o que acontece conosco. Um dia nós estamos obedecendo, outro dia nós estamos desobedecendo. Mas, no entanto, Asaf enfrentou um conflito interno muito grande, porque sua fé em Deus parecia contradizer a experiência prática. E não é isso que acontece conosco? Nós oramos, nós jejuamos, temos comunhão, nos separamos do pecado, e às vezes levamos uma vida com muita dificuldade. Quanto a mim, a dificuldade da experiência, quando ele fala, quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Isso aí nós vemos no verso 2 e no verso 3. E quando Asaf, na realidade, ele começa a meditar nessas situações, a tendência dele era não acreditar, evidentemente, naquilo que Deus havia falado, ou nas experiências que ele já teve com Deus. E nós também, muitas vezes, quando vem a adversidade, quando vem a tempestade, a tormenta, nós queremos que tudo seja 100%. Porém, meu querido, nem tudo é 100% em nossa vida. Nós vamos ter prosperidade, sim. E quando ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã. Sou afligido e cada manhã eu sou castigado.
Ele está dizendo inutilmente. Muitas vezes nós também falamos: será que eu estou fazendo certo? Inútil é estar indo fazer campanha de oração, inútil estar lendo a Bíblia, inútil estar pregando. Muitas vezes isso passa pela nossa cabeça. Mas aí, queridos, é uma crise espiritual que está acontecendo em nós. Esgotamento espiritual. E nós necessitamos compreender o que é um esgotamento espiritual. Porque Asaf, ele chegou a essa crise tão profunda que ele disse: inutilmente me conservei puro. Isso ele está dizendo: inútil é servir a Deus. É o que ele quer dizer. Ele disse que se tivesse falado durante sua crise de fé, teria levado outras pessoas a abandonar o Senhor. Mas quando ele começa a meditar nestas coisas, ele vai à casa de Deus. E ele vai aprendendo a ver que o caminho dos ímpios, a vida dos ímpios, dos pecadores, ela resume-se apenas aqui. E nós necessitamos entender que nem toda recompensa é logo, nem toda resposta de oração ela vem logo quando eu termino minha oração. A noção de recompensa imediata, de prosperidade garantida nesta vida, para nós, é um grande engano. Falsas pessoas, elas procuram tirar proveito dessas situações, levando-nos a entender que nós estamos debaixo de uma maldição. Mas, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo aquilo que ele praticou, por meio do corpo. Haverá uma recompensa no tribunal de Cristo. Haverá um galardão no tribunal de Cristo. Quando ele diz: quanto a mim é estar junto a Deus. E o tema que eu daria para esta mensagem é justamente junto de Deus, ou junto a Deus. Gente, o Salmo 73, ele expressa dúvidas, mas encontra paz ao buscar a presença do Senhor. Quando nós vamos entendendo a prosperidade dos ímpios, que é terrenal, que é passageira, e que o maior tesouro que este salmo nos revela é a confiança em Deus, mesmo nos momentos de muitas dificuldades. Este salmo ele nos traz uma mensagem muito especial. Ele reflete a nossa luta interior. Ele mostra a luta interior do salmista e o sucesso dos ímpios. Ele expressa dúvidas, mas encontra paz ao buscar a presença de Deus. Porque quando nós buscamos a presença de Deus, nós vamos aprender a confiar completamente nele, na justiça divina. O Salmo 73, ele nos ensina justamente isso: confiança completa em Deus. Manter a nossa fé nos momentos mais difíceis. Confiar na justiça e na fidelidade de Deus, porque Deus não falha. E há tempo para todas as ocasiões. E por que Asaf, ele teve inveja dos perversos? O salmista teve inveja dos ímpios por conta de suas prosperidades. Mas ao entrar na casa de Deus, ele se lembrou da sua eternidade. No mundo, queridos, nós teremos aflições. Bom dia para todos que estão entrando aí, tá? João Batista, que Deus abençoe. No mundo nós teremos aflições. Porém, nenhuma dessas aflições
jamais poderá ser comparada com a glória que nos espera, com a glória futura. E o que é que nós podemos aprender com Asaf? As lutas de Asaf espelham as nossas lutas, as nossas batalhas. E o que nós devemos aprender é manter a fé, manter a confiança. A adoração era a chave para a fé de Asaf e deve ser também para nós. No Salmo 73, ele descreve como a sua fé praticamente escorregou. Mas ele foi encontrar o equilíbrio quando ele entrou na presença de Deus, quando ele começou a adorar a Deus. E quando nós adoramos ao nosso Deus, nós iremos entender que Deus é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Nós precisamos compreender que o Senhor nunca nos abandonou e que Ele está conosco, ajudando-nos, ensinando-nos, orientando-nos em todas as situações. Há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de perder. E às vezes nós passamos por tantas tribulações, por tantas angústias. E quando nós passamos por isso, a tendência nossa é olharmos para o outro que está prosperando. E é fazer comparação. Essas comparações, elas são complicadas. E elas podem nos levar a pecar contra Deus. Deus não está agindo de forma correta, Deus não está agindo de forma justa. Nós não podemos comparar a nossa vida com a vida de outros. Este salmo ele tem muito a nos ensinar. Quando passamos por lutas, comparar a situação com a de outras pessoas, principalmente com ímpios, isso não é legal. A palavra do Senhor nos diz que em tudo nós seremos atribulados. Porém, não devemos desanimar. O tratamento de Deus para a inveja dos crentes em relação aos ímpios é nós olharmos para a bondade de Deus. O verso 1 diz: com efeito, Deus é bom para com Israel. Certamente, Deus é bom para com Israel. A partir desses dois versos do Salmo 73, Asaf afirma que quase realmente resvalou os seus pés. Mas o que é que nós devemos fazer? Nos mantermos firmes, porque o Deus que prometeu estar conosco, Ele não falha. Ele vai nos ajudar em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o justo sofre? Ele sofre porque, através do sofrimento, nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus. E se o justo, ele é provado na terra, quanto mais o ímpio, quanto mais o pecador. E é como já falei no início, o reino deles é aqui. O nosso reino não é deste mundo. E nada pode ser comparado com aquilo que nos aguarda, com aquilo que nos espera. E a presença de Deus é o essencial para que nós possamos nos manter firmes. Por isso, nessa manhã eu te digo, levante a tua cabeça, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas. Deixa de fazer comparação da tua vida com a prosperidade de outras pessoas. Nosso estilo de vida
é diferente. Nós não temos o mesmo estilo de vida do ímpio. E nós não podemos estar murmurando. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. E Deus trabalha para o nosso bem. A palavra do Senhor nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito. Quem foi Asaf? No hebraico significa coletor ou recolhedor. Asaf era filho de Baraquias, filho de Levi, 1 Crônicas 6, 39 ao 43. Ele foi um levita, foi um profeta e encarregado da música sacra, nos dias do rei Davi e Salomão. Ele era levita por hereditariedade, pertencendo à tribo de Levi, descendente de Levi. O instrumento que ele tocava era os símbolos, instrumentos de percussão, 1 Crônicas 16, 5. E ele foi um salmista, ele era encarregado pela música. Foi nomeado pelo rei Davi para ser líder espiritual da adoração. E isso acontecia diariamente. Foi um grande líder, um dos líderes na adoração. Quando o templo de Salomão foi inaugurado, o templo se encheu da glória do Senhor. Os seus salmos estão cheios de proclamações proféticas, de juízos de Deus. E os chamados filhos de Asaf, eles eram do grupo de levitas, que foram influenciados pelo legado deixado por Asaf. Ele tornou-se célebre, memorável. Mas o que nós observamos aí é ele reclamando, é ele não entendendo. Isso acontece conosco cada dia, cada momento. Mas o que é que nós precisamos, queridos? Olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Qual era realmente o dilema dele? Por que o justo sofre? Porque estas coisas boas acontecem com pessoas más, e nós aqui que estamos jejuando, orando, adorando, lendo a Bíblia, nos afastando do pecado. Porque homens santos como Jeremias, Isaías, João Batista, Estevão e o apóstolo Paulo são martirizados, enquanto homens ímpios como Herodes e Nero governam o mundo. Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por tantas dificuldades. Vamos entender isto, vamos meditar e vamos apelar para a bondade do Senhor. Pois o nosso Deus, Ele abre portas aonde não tem portas. Ele abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. Salmo 73, de 3 a 15. Pois eu tenho inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Mas nós não podemos olhar desta forma, não podemos olhar desta maneira. Nós precisamos olhar para Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Que nesta manhã você possa entender o plano de Deus na vida do justo. Que quando Deus começar a nos abençoar, sai da frente, Satanás. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Asaf, ele olhou para trás da história de Israel e declarou que Deus é bom. Mas Deus não é somente bom para com Israel, mas para com todos aqueles que são limpos e puros de coração. No entanto, Asaf não era um ateu ou agnóstico, porque foi sua fé que criou o problema de qualquer maneira. Para quem elimina Deus de sua vida, não se preocupa com o problema do mal, pois para eles é apenas um subproduto de busca evolutiva do homem pela perfeição. Nós não podemos olhar para aquilo que está ao nosso redor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele sentiu que eles não tinham dores, não tinham lutas, que os piedosos experimentam, e estavam bem alimentados e bem alojados. No entanto, também não é assim, né, pessoal? Vamos entender o processo desse mundo. O mundo adora as pessoas de sucesso e corre atrás delas. E nós adoramos a Deus. E devemos buscá-lo constantemente. Aí, Salmo 73, de 13 a 15, nós vemos Asaf fazendo um autoexame. Ele considera a sua vida pura de obediência a Deus e começa a questionar se valia a pena ou não. Esses sentimentos eram reais. Ele realmente poderia fingir que não, como muitos fingem. Porém, eu te digo nesta manhã, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele tudo fará. Ele estava numa encruzilhada, mas ele olhou para trás e ele viu que Deus era bom. Ou que Deus é bom. Não era, ele é bom. Ele olhou as circunstâncias ao redor. E a palavra de Deus nos ordena a olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Aí ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele viu a coisa mais valiosa, que é a presença de Deus. Não importa como nós estamos vivendo, como nós estamos atravessando, o importante é que você adora a Deus e Deus está contigo e Ele abre portas aonde não tem portas. Olhe para o presente. Deus está contigo. No teu passado, tu me seguraste pela mão direita. E no teu futuro, tu me guiarás com o teu conselho. E agora o que é que nós devemos fazer? Olhar para Jesus. Confiando nele. Estou concluindo aqui. Confiando nele. A palavra de Deus é verdadeira. Não importa qual seja o problema, qual seja a dificuldade, qual seja a circunstância. E o Salmo 73 nos mostra a necessidade de nós termos comunhão com Deus. Vamos fazer uma avaliação espiritual e ver como está a nossa vida. E eu te convido nesta manhã a meditar somente em Deus, a confiar somente nele. Quando surgir um problema, quando surgir uma circunstância, deleita-te no Senhor e espera nele, amém? Portanto, que Deus em Cristo te abençoe, me abençoe, nos dê visão de coisas grandes,
e não dessas coisas fúteis, essas coisas passageiras, essas coisas terrenais. E vivamos o presente, buscando a vontade de Deus, sentindo a sua presença, sabendo que o seu braço forte está estendido sobre nós para nos abençoar e para nos dar vitória a cada dia, cada momento.